gente, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e esse é o EdusCast. E hoje, quero que vocês prestem muita atenção. Se vocês puderem anotar, mas antes de tudo, eu já sei que você precisa compartilhar esse vídeo com seus amigos. Porque eu estou com ele, Cadu Cassaú, fundador da Escola do Fluxo. Bem-vindo, Cadu. É um prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui nesse espaço maravilhoso que vocês estão construindo e expandindo. Ah, você gostou da nossa sede? Sim, e que eu estou acompanhando ao longo dos anos também, né? Então estou vendo as mudanças também, sempre mais gostoso. A gente tá crescendo. A Eduz, ela tem esse investimento na natureza. Uhum. É bom ser verde, né? Uhum. Eu queria, antes de tudo, agradecer você por ter vindo. Eu tô muito feliz de receber você. Muito curiosa também, porque a gente vai falar de um assunto que eu curto muito, sobre superfoco, criatividade. Mas já quero dizer que eu estava fuçando as suas redes sociais, e você também pode fuçar, porque elas estão aqui no box de descrição desse vídeo, e eu sei que você fala sobre inteligência intuitiva, o que me despertou uma gigantesca curiosidade. Por quê? Eu estou constantemente tentando aumentar a minha intuição, porque eu sofro de um problema crônico de... Não é falta de confiança, mas a minha autoconfiança, ela vem, às vezes ela some, passa 3 meses fora. E aí eu tento fazer tudo que eu me proponho com base na minha intuição. Inteligência intuitiva, eu falei assim, será que eu preciso disso? Então me conta, como funciona, por favor? Claro. O ser humano, ele é naturalmente intuitivo. A gente tem um impulso de vida, de buscar a vida, fazer acontecer do nosso desejo. Então, como criança, como adolescente, assim, a gente tinha uma conexão natural com as nossas vontades, que vão sendo limadas devido às nossas crenças e condicionamentos que a gente passa ao longo da vida. Então, seja através da nossa família, sociedade, o que falam para você que é certo, qual a faculdade certa para fazer, tudo isso vai meio que cerceando o ímpeto natural de um ser humano. E a gente vai vendo pessoas que trilham essa caminhada de busca de sucesso, de busca de alavancagem profissional, de financeira, qualquer que seja, e chega lá nos seus 30 anos, nos seus 40 anos e tal, e tem aquela epifania do que eu estou fazendo na minha vida, se é isso mesmo, quem foi que me trouxe até aqui, era isso mesmo que eu estava querendo. Começa a fazer essas maiores perguntas, né? Eu gosto de dizer que até esse período acontecer, a gente muitas vezes vai levando a vida a criar uma bola de pinball. Bateu para cá, eu vou para cá, bateu para cá, eu vou para lá. A gente não está muito consciente das nossas escolhas, muito consciente do que de fato mexe com a gente. E para mim a intuição está diretamente relacionada ao nosso entusiasmo. Porque, assim, novamente, assim quando a gente é criança, a gente vive em função disso, desse impulso de querer viver, de querer experimentar alguma coisa. É algo que, devido às nossas responsabilidades que a gente vai acumulando na vida adulta também, a gente começa a se desconectar e olhar para o mundo como se ele fosse um pouco mais duro, desafiador e levando a vida como uma batalha e nem tanto como um projeto a ser desenvolvido, como uma arte a ser construída. Então, voltar a se reconectar com essas vontades reais assim de cada ser humano é o que nos permite colocar a nossa arte individual no mundo. E pode ser em qualquer lugar, pode ser entrevistando uma pessoa, pode ser fazendo um trabalho artístico, pode ser construindo um negócio. Isso aqui é uma obra de arte que vocês estão fazendo aqui, que influencia a vida de muita gente. Mas várias outras pessoas também estão fazendo outros tipos de projeto, outros tipos de negócio, que elas tiveram a coragem, você falou de autoconfiança também, tiveram a coragem de escutar essa voz que fala de dentro de si e que dá medo, porque ela te coloca num contato com alguma coisa que é totalmente nebulosa, você não sabe qual vai ser o resultado. Então, exige esse passo, esse se jogar na vida mesmo para poder fazer as coisas acontecer, mas ele é profundamente recompensador. E na minha vida eu comecei a descobrir sobre isso quando eu fui, antes de iniciar a Escola do Fluxo, antes de iniciar meus projetos, viajando pelo mundo. Passei 5 anos da minha vida viajando sozinho e foi um momento de muito contato com esse desconhecido, né? Muito contato com a incerteza e fazer as pazes com a incerteza. E aí, ao longo desse processo da viagem, eu fui tendo tantas boas recompensas e boas oportunidades que foram se abrindo na minha vida ao eu deixar de ter medo de fazer contato com a incerteza e começar a dar mais ouvidos a essas vontades e intuições e insights que vêm de dentro, que eu comecei a me experimentar um pouco mais nesse lugar e descobrir ferramentas que pudessem me ajudar a estar mais em contato com isso. Que basicamente como é que eu silencio o meu ego,
Como é que eu silencio a minha mente barulhenta, meus medos, minhas preocupações? Como é que eu apazigo esse processo para que aquilo que fala um pouquinho mais baixo possa ter espaço dentro de mim? Mara, cara, a minha cabeça ela é muito barulhenta. Eu tô na Eduz há um tempo e a minha família ela é muito barulhenta. E a gente não tem... Na minha família, eles não têm o hábito de meditar, assim. Minha mãe, ela é muito religiosa, então ela ora. E então, é o momento que ela tem com ela mesmo no lugar de silêncio. Só que eu não tinha isso. Aí, quando eu entrei na Eduz, eu comecei a flertar com a meditação. E aí, eu ainda hoje, anos depois, tem semanas que parece que eu não me sinto no direito de meditar, porque eu... Tipo, não, essa semana eu preciso entregar coisas incríveis. Vou deixar isso de lado, eu preciso ativar o meu executor, sabe? E me faz tanta falta, tipo, ter esse momentinho. E eu falo muito com os meus amigos, eu preciso entrar num casulinho. Para você, com base na sua experiência, você acha que existem métodos e possibilidade de viver e melhorar a qualidade de vida através desse calar, desse silenciar a mente para todo mundo? Com certeza. Mas, novamente, né, exige uma coragem até nisso. Porque numa semana que eu tô cheio de projetos, cheio de pendências, e eu lembrar que existe uma coisa que é mais importante, lembrar que reservar um tempo necessário para eu me escutar, exige uma coragem eu fazer isso, porque ao fazer isso eu estou desapegando das urgências que me ocupam um lugar de medo, de preocupação. Então eu preciso olhar para as urgências e falar assim, tá, isso tudo precisa ser feito, precisa ser executado, mas se eu reservo o tempo necessário para olhar para mim, para aquilo que está dentro de mim, eu faço isso até melhor. Eu entrego resultados, eu crio um viral, eu faço alguma coisa que é muito mais gera muito mais resultado do que eu tentando sanar, apagar incêndio, que é como a gente geralmente está. Então, a gente vive numa sociedade barulhenta, a gente é criado numa cultura barulhenta, e meditar é apenas um dos exercícios que a gente pode fazer. Eu gosto de falar que meditar é uma musculação para o espírito, né? Uma musculação para esse contato com o silêncio, ou para a mente, a gente pode chamar também, né? É uma prática que você pode reservar tempo para isso, mas você pode encaixar diferentes experiências na sua vida que te colocam em contato com esse mesmo vazio, com esse mesmo lugar. É muito mais sobre a atenção à sua respiração do que efetivamente sentar em meditação. Quando você senta em meditação, o que está acontecendo? Você está parado, a gravidade está exercendo uma força sobre você e você está respirando. E você fica lá fazendo esse contato com os pensamentos, né? Os pensamentos estão passando pela minha cabeça, pô, não posso esquecer de mandar aquele e-mail, aquela coisa lá, fulano falou aquela coisa. Começa a vir esses barulhos todos, você olha e fala assim, tá, isso é relevante, isso é importante, mas não agora. E o que você está fazendo? Eu não sou meu pensamento. O pensamento está passando e eu olho para o pensamento, mas eu posso dar 2 passinhos para trás e apreciar e entender como eu vou lidar com isso. Isso, hoje a gente fala mais sobre meditação, mas isso não é algo básico, isso não é algo que a gente tem por natureza. Geralmente, o que passa na minha cabeça é verdade. O que passa na minha cabeça não, é isso eu tem que ser feito, isso é real, fulano falou assim, porque fulano é assim, assim, assado. Então, esses julgamentos, eles estão muito identificados, estão muito entranhados na nossa forma de ver o mundo. E a meditação é uma ferramenta, uma prática que nos ajuda a se distanciar um pouco disso. Mas se você está no Uber, que nem eu vim agora para cá, você está no Uber e você está em silêncio, prestando atenção na sua respiração, você já está fazendo esse contato. Se você está numa aula de dança, se você está cuidando do jardim, se você está cozinhando, tudo isso pode ser momentos de você se distanciar dos pensamentos e observar o que está acontecendo dentro de você e como te mexe. E a rédea da nossa mente é a nossa respiração. Então, assim, o compasso como você está respirando, a velocidade com que você está respirando, tem total relação fisiológica e psíquica com como a sua forma de agir está reativa ou consciente. Reativa é inconsciente. Reativo é aquilo que eu nem vejo porque eu estou agindo daquela forma e eu inconscientemente vou lá e faço as coisas. Consciente eu estou prestando atenção nas coisas e eu escolho fazer de um outro jeito. Então, cultivar espaço assim na vida é algo que é muito importante. E pode ser feito de muitas formas, não apenas sentando meia hora por dia, ou 20 minutos, ou 10 minutos que seja de meditação, mas é uma excelente prática, eu recomendo para todo mundo também. Ai, que mara. E eu faço também.
Eu preciso me apegar nisso. Mas você falando sobre como é importante a gente calar, a gente se dar esse tempo. Você vive uma vida mais... Aliás, o seu produto é voltado a ter uma vida equilibrada em relação ao corpo, à mente, o espírito. Em que momento você identificou, primeiro, que esse era o seu propósito de vida e que você ia utilizar o digital para transformar a vida das outras pessoas também? E um retiro de meditação. Sério? Olha o time perfeito, galera. Eu não sabia. Eu já participei 2 vezes do retiro chamado Vipassana, que é um retiro longo de 10 dias de meditação. E você pratica 10 horas de meditação por dia. É um retiro muito especial, muito transformador, que eu recomendo para todo mundo. Poucas pessoas vão conseguir separar essa janela de tempo, né, de se isolar e ficar incomunicável durante 10 dias, praticando meditação durante todos esses dias. E ele é muito desafiador, ele é muito extenuante, tanto psiquicamente como fisicamente. Você sente muitas dores, muitos desconfortos no corpo, mas o que esse retiro ele te apresenta, né, como ferramenta tem um monte de coisa passando na minha cabeça e isso não sou eu. Tem um monte de coisa passando na minha cabeça e isso não sou eu. E durante o meu segundo retiro, no 6º dia, teve uma hora que eu fui atravessado por um insight muito forte que veio a logo da empresa, veio o nome da escola, veio como é que funcionaria, quais pessoas participariam, que tipo de conhecimentos eu traria para as pessoas, que eu já vinha numa caminhada de busca interna e de desenvolvimento da minha espiritualidade, da minha intuição, do meu silêncio, né, da minha relação com o silêncio, já há alguns anos. Eu já falava sobre isso no YouTube, já tinha uma comunidade grande no YouTube também que acompanhava esse trabalho, só que eu nunca tinha pensado de trabalhar com isso, nunca foi um desejo empreender com autoconhecimento, empreender com espiritualidade. Mas, novamente, o insight ele vem tão forte, a intuição ela fala tão alto que te dá medo de avançar e te dá medo de recusar. Porque tu fica, poxa, uma coisa mexeu comigo, me gerou uma abertura. Tu sente no corpo. É como se essa região toda aqui do peito ela se abrisse, porque a intuição ela fala com sensações. Então você sente um calor, você sente uma abertura do corpo quando essas coisas nos atravessam. E aí quando você sente essa coisa, você escuta, você abre novas situações na sua vida. Pode ser um diálogo, um relacionamento, um negócio. Quando você escuta essas coisas no seu corpo e você cala, você vai diminuindo o tamanho do espaço que a sua intuição tem dentro de você. Você vai se desconectando disso. Porque é como se eu estivesse te dando uma coisa e você fala assim, não, isso não. Eu vou parar de dar, né? Uma hora eu vou parar de dar. Então, é uma manutenção. Porque, novamente, a gente está exposto a uma sociedade que é barulhenta, uma sociedade que nos distrai. Celular, tudo isso que... Sim, tudo é menos de 1 minuto. Muita informação o tempo todo acontecendo à nossa volta. E, para mim, esse contato com esse vazio interno, ele está deixando de ser, hoje, em 2024, está deixando de ser apenas uma questão de bem-estar para se tornar uma questão de saúde, né, também, mas de capacidade de lidar com o mundo. De capacidade de lidar com o mundo. Porque as coisas vão só se acelerar mais. Sim. Elas não vão retroceder. Você vai ter cada vez mais estímulo, você vai ter cada vez mais barulho, você vai ter cada vez mais coisas para consumir. E aí? O que está sendo exposto para você? O cardápio, que está cada vez maior. Né? O Netflix, qualquer outra ferramenta, cada vez mais opções. Você sabe o que você quer de verdade? Isso é importante para você? Isso é relevante? Você está tendo a coragem de caminhar nessa direção? Então, para mim, não é sobre apenas promover o bem-estar, mas é colocar as pessoas numa condição onde elas estão em coerência com elas mesmas. Porque pessoas felizes não fazem mal a ninguém. Exatamente. E, Cadu, como que funciona a Escola do Fluxo? Eu sei que é um portal, tem uma gama de coisas lá dentro, mas eu queria ouvir de você como funciona. Aliás, gente, o Instagram do Cadu está aqui embaixo, mas queria ouvir de você como que funciona a escola em si. Eu tenho alguns programas gravados de reeducação respiratória, trazendo múltiplos exercícios de distintas tradições do yoga, tradições terapêuticas também, tradições que são mais modernas, não são tradições, né? Abordagens modernas terapêuticas que trazem exercícios respiratórios que podem te ajudar a abrir esses espaços internos com muita facilidade, com muita rapidez. Então eu trago esse compilado de exercícios. E também tem um outro programa, que é um programa mais longo, um programa de 70 aulas, que ele é uma jornada
para dentro. Então, a gente vai olhar para além de reeducação respiratória, meditação, a gente vai olhar para a crença, a gente vai olhar para como isso está organizado dentro do corpo. E entendendo que corpo e mente são a mesma coisa. A gente tende a achar que mente é a gente e o corpo também. Então, eu tô com fome, eu como. Tô sentindo coisas, faço, reajo na hora. E não é, a gente tem total ingerência sobre tudo isso 100% do tempo. Então, aprender a perceber essa relação entre corpo e mente é um processo que a meditação vai te ajudar, mas existem outros exercícios. O yoga, alongamentos, exercícios de respiração mais intensos que te colocam em contato com esse lugar inconsciente, para você ver que quando você está com uma dor no ventre, quando você está com uma dor no coração, no peito, que emoções, que memórias estão associadas a isso? Quem foram as pessoas que te causou isso? Onde que essa memória psíquica e muscular gera um medo de se relacionar com um novo, se relacionar com um projeto, se relacionar com uma pessoa, que seja. Tudo isso está organizado dentro da gente. Então, desenvolver um programa para aprofundar nesse processo, mas, para além disso, para mim, o mais importante é o que meus alunos também vivenciam, né? São os encontros ao vivo. Então, a gente tem encontro ao vivo toda semana. Porque, para mim, eu já tive... eu comecei a Escola do Fluxo sem ter nada gravado. Era só encontro ao vivo toda semana. E aí depois eu fui vendo a necessidade de organizar um conhecimento que trouxesse a base teórica de tudo aquilo que a gente experienciava. Porque, para mim, o autoconhecimento ele precisa ser sentido no corpo. Autoconhecimento, não é conhecimento de mim. Então, se isso aqui é uma carruagem, né, um veículo que me foi dado aqui durante 80, 90 anos, se eu cuidar direitinho, né, o quanto que eu estou me relacionando com essa ferramenta aqui, que é o meu corpo, para eu poder utilizá-la da melhor forma possível. Sim. Então, os encontros ao vivo que a gente faz uma alternância entre estudos filosóficos, fazendo leitura acompanhada de textos sagrados, textos milenares, né? A gente está fazendo agora a leitura do Tao Te Ching, que é um livro de 2.500 anos da filosofia oriental, que é a base de toda a cultura chinesa, por exemplo. Então, a gente está fazendo um estudo desse livro e também a gente faz, quinzenalmente, encontros de prática somática. Prática somática são práticas corporais que trazem essa conexão corpo-mente. Então, soma é aquilo que diz respeito às nossas emoções e a relação do corpo com a energia que acontece dentro do corpo, que são as sensações. Então, práticas de yoga, meditações mais profundas, práticas ativas de respiração, que a gente passa 1 hora fazendo a prática de respiração, e aí você vai entendendo esse descolamento entre mente, aquilo que está observando a mente, e o corpo. E aí, para simplificar um pouco mais, gosto de falar assim, tudo aquilo que eu posso chamar de meu, não sou eu, né? Tudo aquilo que eu posso chamar de meu, não sou eu. Minha caneca, eu sou aquilo que detém a caneca. Né? Meu microfone, eu sou aquilo que detém meu carro, minha casa, minha família, não sou eu. Minha mente, também não sou eu. Meu corpo, também não sou eu. Então, quem sou eu? Essa pergunta, quem sou eu, é a grande pergunta que é o mistério de todas as tradições espirituais, de todas as religiões, de todas as filosofias, que é responder quem é esse ou aquilo que está por trás da mente, que está por trás do corpo e que consegue, então, observar essas coisas. Porque se eu consigo perceber meus pensamentos, tem alguma coisa que está percebendo? Sim. Estamos abrindo um triplex aqui. Sim! Cara... Então, respira. Nossa, você alugou um edifício na minha cabeça, assim. Você foi falando, eu tipo, ai, meu Deus, quem sou eu? E aí, esse ponto, quando a gente começa a fazer essa pergunta, quem sou eu, aí a gente vai gerando esse distanciamento com o barulho da mente. Né? Porque tem um eu que está desejando a vida, né? Que busca se experienciar através da mente, através das ideias, através das conclusões, das crenças. E eu sou aquilo que está por trás. Conforme eu paro e abro mais esse espaço de silenciar os pensamentos, né? As vontades estão passando. Eu falo assim, tá, peraí, agora não. Esse eu, como eu falei, ele começa a ter mais espaço. E a gente vai dar vários nomes para isso. Espírito, intuição, voz da sabedoria interior, voz de Deus, anjo da guarda. Muitos nomes que a gente pode dar para falar de uma coisa que transcende um desejo material, sabe? Mas se expressa como um desejo de
de vida, de querer viver, sabe? Para mim, eu comecei a escutar isso com 27 anos de idade, 10 anos atrás, onde eu me permiti abandonar minha carreira, pegar o pouco dinheiro que eu tinha e viajar pelo mundo. Eu saí daqui do Brasil com R$8.000, todo o dinheiro que eu tinha, e eu fiquei 5 anos fora. E aí, nesse processo, uma revolução profissional aconteceu e um contato muito raw, muito natural com respeitar a minha vontade. E eu falo assim, poxa, eu realmente fui aprendendo experiencialmente a viver em fluxo. Tipo, oportunidades aconteciam e iam seguindo essas oportunidades e todos nós passamos por isso. Você tem certeza que você também tomou várias decisões na vida que foi no lugar de deslumbre. Sim, demais. De magia, sabe? De deslumbre. E aí aconteceu uma sucessão de coincidências, sincronicidades, que tu fica assim, como que eu vim parar aqui, cara? Como que esse convite apareceu? E aí, viver assim é muito mágico. E pode ocupar mais da nossa vida cotidiana do que a gente pensa. Sim. E você falando, eu sou uma pessoa muito planejadora, né? Eu gosto de planejar tudo, tenho várias planilhas, tenho planilhas a respeito da vida dos filhos que eu ainda não tive, tipo, louca, assim. E eu tenho uma dificuldade de viver a minha rotina no flow. Só que o meu lugar de descanso, tipo, sabe, o lugar que eu consigo descansar é num casulinho mesmo. Com as coisas acontecendo, eu tenho muita facilidade em estar comigo mesma. Não sou nem muito fã de contato físico, então para o meu marido isso é uma pauta, mas eu estar no meu cantinho em extremo silêncio, para mim faz sentido, porque a minha cabeça já é uma bagunça, mas eu curto isso. Então, talvez eu viva mais... Tipo, o fato de eu ter as outras partes da minha vida organizadas, eu possa viver nesse estado flow aí, no meu lugar de descanso, né? No momento que eu tiro pra, tipo, essa é a Gabi que eu sou, pra mim mesma. Ou consumir coisas sem parar, que não necessariamente nos colocam num estado relaxado. Então, relaxar e saber... O que é relaxar? Aprender você a render o seu corpo, basicamente. Né? Aprender a render o seu corpo é algo muito importante para a tua mente ter espaço. Quando o corpo está tranquilo, tem espaço dentro do corpo, a mente tem espaço também. E aí tem uma prática respiratória muito simples, muito eficaz e muito rápida, que também te dá uma zone out, né? Dá uma... Como é que seria isso? Dá uma desligada na mente, assim, na atenção. Imagina assim, ó, você vai entrar numa reunião, vai gravar um podcast, uma coisa assim, você está nervosa. Você fizer esse exercício... Eu estava fazendo aqui antes da gente falar. Fazer esse exercício rapidinho, assim, invisível. Ninguém está vendo o que você está fazendo. Tu fazer isso rapidinho, tu já abriu espaço, tu já entra e fala de um outro jeito. Quer fazer rapidinho? Por favor! Tá massa. O nome dessa prática se chama suspiro fisiológico. E como eu falei, é um exercício que promove a gente abrir um espaço dentro do corpo muito rápido. E ele funciona assim. A gente precisa respirar no abdômen. Então, a gente projeta o abdômen para fora quando a gente respira pelo nariz, empurra a barriga para fora. E depois inspira de novo na parte superior do peito. Relaxa. Isso. Agora a gente vai inspirar pelo abdômen, no peito. Chegou no limite, não entra mais ar. Aí você funga. Você faz uma tração mecânica. Você faz assim, ó. E segura. Aí o corpo tensiona. Aí você solta a tensão e exala devagar. Então vamos junto, rapidinho. Tá. Vamos lá. Abdômen. Isso. Inspira no abdômen. No peito. Preenche o corpo todo. Sentir a pressão do ar dentro do seu corpo. Chegou no limite, funga. Forte. Segura. Segura sem soltar o ar. Relaxa os ombros. Exala devagar. Cara, isso é incrível! E se a gente fizer 5 respirações dessas, assim, com o olho fechado, você vai perceber que realmente abre um lugar de relaxamento. E a visão mais mecânica disso é que essa pressão toda do seu pulmão se alargando com o máximo da sua capacidade, ele vai fazendo quase que uma massagem interna na sua coluna vertebral. Tipo, na minha percepção, fazendo pela primeira vez, dá um pequeno pânico, assim, porque, meu Deus, parece que eu vou explodir. E aí, no relaxar, tipo, o ombro, já tipo, ok, tá tudo sob controle. E aí, a fungada também, tipo...
Sabe quando, tipo, ai, não, eu estou no meu limite. Ah, não, cabe um pouquinho mais. Sim. E é isso, essa expansão do pulmão dentro do corpo, que é literalmente abrir espaço dentro do corpo, né, para que o pulmão possa se inflar e ter o seu espaço, ela faz um relaxamento mecânico mesmo nas nossas vértebras, nossos órgãos, coloca as nossas fáscias musculares nos seus devidos lugares, e isso vai deixando a gente num estado tranquilo, que é o estado oposto ao de tensão, estresse, cortisol, consumo, irritações e tudo mais. Então a gente vai reeducando o nosso sistema nervoso. E a respiração é um veículo muito eficaz e muito rápido para fazer isso com a gente. Ai, que máximo, Cadu. Eu amei. Gente, façam. Vai assistindo de novo, volta essa parte, aí vão fazendo, tentando fazer com a gente. Da primeira, vocês viram que eu não dei bom, né? Mas depois, tô até mais... Vou inserir isso no meu dia a dia. Porque como é jogo rápido, eu consigo fazer várias vezes no dia. Porque você viu que eu tenho um ritmo meio aceleradinho, assim. Já desacelerou, já. Então, ai, eu amei, eu vou usar muito. Usa sim. E também, como eu falei, assim, né, fazer de maneira quase que invisível. Tá no meio de uma reunião, coisas importantes acontecendo, o clima esquentou, tu solta a atenção, porque você só é capaz de ajudar o outro a soltar a atenção dele se você tiver com espaço também. Sim. Né? Imagina, tá discutindo com o marido. Tá, não sei o que, o marido tá puto, não sei o que lá. Você, peraí, deixa eu me abrir espaço. Eu acho que isso é incrível para a liderança também. Eu sei que você tem um projeto e tem faz essas imersões para líderes, né? Para quem cuida de outras pessoas. Porque, basicamente, aqui na Eduz, eu acho que na maioria das empresas, o líder ele é servidor. Então, ele está ali para a equipe. Fala pra gente, conta um pouquinho como que funciona esse processo de se entender também, esse autoconhecimento, frente a um papel de liderança. Porque tem muita cobrança. Você precisa bater número, você precisa ter relatório, você tem, tipo, várias pessoas que dependem ali de você. Parece... É uma responsa, né? E essa consciência, né, do gestor, do líder, entender que são várias vidas que ele está influenciando, são aluguéis que ele está contribuindo, são famílias que ele está contribuindo, vai trazendo também um relacionamento mais humano com ele, com o trabalho dele, com a responsabilidade que ele está e da compreensão, acho que a compreensão precisa ser desenvolvida cada vez mais do poder que essa pessoa possui de gerar mudança, de influenciar positivamente a vida de várias pessoas, porque a gente sabe que tem muitas organizações ainda que não conseguem criar climas harmônicos, não conseguem criar uma dinâmica feliz de se trabalhar, entusiasmo por trabalhar. O trabalho vira, até a origem da palavra trabalho, né, vem de tripalium, que era um objeto de tortura. Então, o trabalho vira um lugar de tortura, um lugar de dor para fazer, para se executar. E isso é fruto de uma cultura, sempre. Então, se o líder, se aquela pessoa que está no topo, né, que está ditando a ordem, está ditando a caminhada, fala assim, galera, vamos comigo aqui, o barco está remando para cá, nessa direção. Se essa pessoa não está em coerência com ela mesma, se essa pessoa não está em harmonia com ela mesma e com clareza do que é importante e por que é importante para quem? Né? Importante para ganhar dinheiro ou importante para impactar isso, nutrir muitas pessoas e, por consequência, você ganha dinheiro? Né? São coisas diferentes. Então, se isso não está claro para esse líder, ele entra em angústia com ele. E aí ele começa a descarregar isso, porque a gente precisa descarregar. Então, ele vai descarregar num colaborador, vai descarregar num filho, numa mulher, numa esposa, num esposo, que seja. Então, eu vejo, mais uma vez, assim, né? Conforme a complexidade aumenta, e os negócios eles são mais complexos hoje do que eles eram há X anos atrás, 10, 20 anos atrás, a necessidade de harmonia também tem que aumentar. Sim. Porque como é que você vai lidar com essa complexidade toda? A gente está falando de lidar com múltiplas variáveis. Hoje, um público que me encanta, né, esse trabalho com retiros com lideranças, ele me encanta porque são pessoas que conseguem gerar impacto positivo na vida de muita gente. Muita gente. Então, poxa, é um trabalho que é um retiro de transformação dessas pessoas que, cara, vai tocar em 20 mil, 200 mil pessoas, que seja, depende de qual liderança com a organização. E uma outra coisa também, que é legal, é que esse líder, principalmente se ele fizer um projeto junto com seus colaboradores ou pessoas, sei lá, num cargo de diretoria similar, alguma coisa assim, depois ele tem uma comunidade.
Comunidade. Que é muito importante, porque a gente se esquece, a gente se perde da gente mesmo. Então, você ter pessoas com quem você consegue trocar, pessoas com quem você consegue se ajudar a se lembrar junto, te ajuda a se manter na linha. Porque uma coisa é você ir sozinha, fazer um retiro de meditação e tal. Eu gosto, tem uma analogia que eu acho interessante que é assim. O nutricionista, né? A pessoa vai lá no nutricionista, aí o nutricionista fala assim, não, que você tem que se alimentar assim, assim, assado, que isso aqui é importante, tudo mais e tal. Aí a pessoa volta para casa e a família toda só quer comer macarrão com salsicha. Aí ele traz um conhecimento novo, só que ele não consegue sustentar aquilo porque todo o campo em volta dele não está contribuindo. Então essa pessoa precisa ou mudar a cultura, ou contribuir com isso, né? Numa família é até mais fácil, mas na organização a mesma coisa. Um líder, ele tem uma experiência de clareza, aprende um monte de coisa, um monte de conceitos e tal. Como que ele transmite isso para outras pessoas e cria um novo convívio a partir desse lugar? Quando essas pessoas conseguem fazer isso juntas, ter uma experiência juntas, e depois elas coabitarem o mesmo espaço, é muito mais eficaz, porque elas estão se vendo todo dia. E todo mundo viveu a mesma coisa. Sim. Então, e aí constrói essa cultura forte de que não. A gente esteve, talvez, naquele lugar, naquele ambiente, só que hoje... E parece que é uma coisa, né? Você sempre volta para aquele antigo hábito, mas tem alguém ali que te fortalece... Te ajuda a lembrar. Né? Não, é verdade. Exatamente. Então, comunidade é um ponto fundamental. Assim, dentro da escola, a gente funciona assim também. E isso vem de um preceito budista. No budismo, tem uma coisa chamada as 3 joias do budismo. São as 3 joias do caminho dhármico, né? Dharma é aquilo que está associado ao propósito da vida de cada pessoa, e o propósito universal também nosso de se reconhecer enquanto irmãos e irmãs, que a gente está cuidando dessa terra, todos esses elementos. Então, essas 3 joias do budismo são os 3 elementos que nos ajudam a voltar para o caminho reto. Né? É muito mais fácil a gente estar caminhando e andou 10 passos para fora e voltar do que andou 10 quilômetros e voltar, né? Da reta. E esses 3 joias são Buda, Dharma e Sangha. Buda é o reconhecimento da nossa natureza búdica. Reconhecimento que Buda era um cara, Buda era um ser humano, Jesus Cristo era um ser humano. E todos nós temos a oportunidade de acessar esse mesmo grau de clareza, amor incondicional, toda essa sabedoria que essas outras pessoas que passaram aqui pela Terra deixaram. Todo mundo tem esse potencial. Então, lembrar disso. E aí, meditação, práticas distintas podem te ajudar com esse processo de você se reconectar com a sua natureza além das necessidades humanas. Dharma é essa lembrança das sabedorias do propósito da vida como um todo. Então, do nosso reconhecimento de propósito enquanto humanidade, né? O que a gente está fazendo aqui enquanto humanidade? Contribuindo para o quê? Gerando mudança para o quê? Estamos caminhando para alguma direção. Que direção é essa? Os livros todos os textos, todos os filósofos estão questionando sobre isso, sobre a retidão da história da humanidade. O que o ser humano está construindo na Terra, certo? E isso é algo que também, quando a gente lê um livro bacana, que traz uma mensagem bacana, a gente também lembra. Então, mais uma ferramenta a gente lembrar do que é justo, do que é verdadeiro, do que é correto. E a Sangha é a comunidade. Quem são as pessoas que vivenciam também esses conhecimentos que me ajudam a me manter na régua? Eu olhar para o outro e ver o outro também na trajetória dele, cuidando do espaço à sua volta, e isso me ajudar a me lembrar do que é importante. Então, esses 3 pilares fazem parte da escola e é onde a gente se apoia para a gente criar essa comunidade, que é a Escola do Fluxo, de manutenção desse caminho. Porque se não há manutenção, a gente se esquece. Ai, que máximo. Que incrível. Gente, o Instagram do Cadu tá aqui na descrição desse vídeo. Sigam ele. Se você tem uma empresa ou se você é líder ou tá até tentando se aventurar para um papel de liderança, talvez faça sentido você já procurar o Cadu para se encontrar. Vai ser até mais fácil. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, se esse nosso papo tá te tocando em algum lugar diferente, compartilha com seus amigos. Curte, né? Ativa o sininho para você acompanhar os próximos episódios, principalmente desse editorial, Histórias Além dos Dígitos, mas também compartilha com alguém que você acha que vai fazer diferença. Cadu, eu queria, já pra gente se encaminhando pro final, nosso tempo passou super rápido, mas eu queria te pedir uma dica para quem... para infoprodutores ou para quem está passando por momentos
levemente desafiadores nos seus negócios e talvez estejam se perdendo de si ou estejam focados extremamente no negócio. Você tem alguma dica ou um conselho para a gente voltar para o prumo e para as coisas se reordenarem? Tenho. Faça as pazes com o silêncio. Faça as pazes com o silêncio. Esse é o ponto que eu ia falar antes, até falando sobre esse lugar de trabalhar com líderes, executivos e tudo mais. Esse outro público, que é o público empreendedor, microempreendedor, ele me empolga muito. Porque eu também já fui mais microempreendedor, hoje sou um pouco mais microempreendedor, um pouco maior, mas ele me empolga muito porque eu vejo pessoas que estão querendo fazer alguma coisa que veio da alma delas de verdade e que elas estão com a coragem, com a gana de fazer essa coisa acontecer. E o empreendedorismo é um super caminho de autoconhecimento, porque você enfrenta muita dúvida, você enfrenta muito desgaste, você enfrenta muito medo, então você está em contato direto com as suas inseguranças todo santo dia e com a carga de responsabilidade aumentando, e isso tira a gente do prumo mesmo, né? Então, é um público que me empolga muito, porque eu quero ajudar essas pessoas também a estarem na sua retidão e fazerem, fazer isso aqui ficar mais bonito do que estava antes, sempre. Tipo assim, é sobre isso. Como que o seu projeto ajuda a nossa sociedade, o nosso planeta, o nosso país a ficar mais bonito do que estava antes, sabe? Fazer as pazes com o silêncio vai te ajudar muito nesse caminho de retornar para o que é importante. Abrir mais espaço com o silêncio e perceber que, por vezes, quando a gente se silencia dentro de um carro, parar de ouvir música o tempo todo, ouvir barulho o tempo todo, parar de consumir o tempo todo e abrir esses espaços, momentos do dia onde você está com você mesmo, ele vai te gerar algum grau de angústia, vai te gerar umas ansiedades, vai te gerar umas agitações que você pode aprender a olhar com um pouco mais de distância e perceber por que essas coisas estão aí dentro de você e o que é mais importante e que isso aqui está ocupando espaço demais e que você pode estar mais coerente com aquilo que é de verdade relevante para você fazer aqui na Terra. Que máximo. Anotaram, né, galera? Faça as pazes com silêncio. Eu só tenho a agradecer. Você alugou um edifício na minha cabeça, com certeza. Eu vou me policiar e revisitar muitas coisas em mim depois desse papo. Então, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Agradecer por toda a parceria que você tem com a Eduz. É de casa, acompanhou a evolução da nossa sede. E, gente, se vocês ainda não estiveram na sede de Eduz, é algo de outro mundo, não parece uma empresa. E é por isso que a gente vem com prazer, assim, trabalhar aqui, ouvir o Riozinho, trabalhar nas redes, porque é algo diferenciado, assim. E eu queria muito te agradecer, Cadu, foi o máximo. Obrigado, eu amei o nosso papo. Obrigado pelo convite. Massa, gostei. Gente, muito obrigada por ficarem até aqui e acompanharem a gente mais esse episódio. Eu agradeço muito e a gente se vê.